Show, Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no nosso site, nosso canal, acompanhe nossos vídeos. São assuntos variados, diversos, mas no momento estamos realizando a leitura das explicações dos capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, né? Então, hoje nós continuaremos a leitura das explicações do livro dos Números, né? É o quarto livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada. A caminho da terra prometida, né? Números, né? Então, hoje nós já estamos aqui, já vamos no segundo assunto, né, do livro, na segunda parte do livro, né? O povo de Deus em marcha, né? No capítulo 10. Vamos continuar hoje a leitura. No capítulo 10, em todos os seus, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? 36 versículos, 3,6, né? Exatamente. Os tópicos do capítulo 10 do livro dos Números. Deus convoca o povo, é o primeiro tópico. Aqui, quando chega aqui no versículo, vamos dizer aqui no versículo 10, né? Aí que tem início aqui a segunda parte do livro, né? O povo de Deus em marcha, né? Até aqui é o primeiro assunto, é a primeira parte, né? Até aqui, até o capítulo 9, né? Que é justamente o povo de Deus se organiza. É até o capítulo 10, né? Exatamente. A partir do versículo 10, a partir do versículo 11 já é a segunda parte do livro, o povo de Deus em marcha, começa aqui, né? Então, o primeiro tópico do capítulo 10, Deus convoca o povo. O segundo tópico, já na segunda parte do livro, partida para a terra prometida, né? São esses dois tópicos aqui no capítulo 10. Vamos para as explicações, né? Capítulo 10, versículos 1 a 10 do livro dos Números, explicando: o toque da trombeta lembra as principais atividades do povo de Deus. Reunir-se para tomar decisões em comum, colocar-se em marcha na história, partir para a luta e celebrar o seu Deus. No Novo Testamento, o toque da trombeta significa anúncio do julgamento e do reino, entre parênteses, conforme Apocalipse 8 a 11. Versículos 11 a 36 do livro dos Números. Conforme nota em 2, 1 a 34, o sogro de Moisés recebe vários nomes: Hobab, H-O-B-A-B, entre parênteses, versículo 29, Raguel, R-A-G-U-E-L, Raguel, entre parênteses aqui, Êxodo 2, 18, e Jetro, J-E-T-R-O, Jetro, entre parênteses, Êxodo 3, 11. Então são os nomes do sogro de Moisés, né? Hobab, Raguel e Jetro, explicando aqui, né? Trata-se de alguém que participou ativamente no processo de libertação e que, por isso, é convidado a participar do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 11, né? Do livro dos Números, já na sua segunda parte, o povo de Deus em marcha, né? Livro dos Números, a caminho da terra prometida, né? O capítulo 11, ele conta com
vamos ver os versículos e conta com justamente 35 versículos, né? O capítulo 11 do livro dos Números. Vamos para o primeiro tópico: liberdade é conquista contínua. Segundo tópico do livro do capítulo 11 do livro dos Números: o problema da liderança. Terceiro tópico do capítulo 11 do livro dos Números: liderança participada e representativa. Quarto tópico do capítulo 11 do livro dos Números: plena participação popular. E o quinto e último tópico do capítulo 11 do livro dos Números: quem não participa é excluído. Então tá aqui, vamos dizer aqui 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Vamos para as explicações, né, do capítulo 11, em todos os seus 35 versículos. Vamos. Capítulo 11, versículos 1 a 9, explicando: após o processo de libertação, surgem as dificuldades e obstáculos que desafiam a coragem do povo para construir uma nova realidade. Nesse momento surge a tentação de se acomodar numa simples lembrança do passado, onde a falta de liberdade era compensada pela possibilidade de consumir bens variados. Ser livre é uma conquista contínua e a maior tentação é a de vender a liberdade a preço de banana. Versículos 10 a 15 do capítulo 11 do livro dos Números, explicando: o povo não pode jogar nas costas do líder a responsabilidade pelo próprio destino. Nem o líder, em sã consciência, pode assumir tal responsabilidade. Versículos 16 a 25 do capítulo 11 do livro dos Números, explicando: Javé responde tanto às críticas do povo, entre parênteses, conforme nota versículos 31 a 35, quanto às de Moisés. Um ponto importante no processo de libertação é fazer que a liderança não fique ligada a uma só pessoa, mas que seja repartida entre representantes legítimos de todo o povo. Isso, contudo, ainda não é o ideal, entre parênteses, conforme nota seguinte. Versículos 26 a 30 do capítulo 11 do livro dos Números, explicando: o ideal de libertação é a construção, repetindo, e construção de uma nova sociedade é que o povo todo seja capaz de discernir e participar conscientemente de todos os passos do processo. O episódio mostra que Deus não se limita aos canais oficiais de estruturas e instituições, por melhores que elas sejam, conforme nota em M maiúsculo, C minúsculo, esse é Marcos, né? Marcos, né? Capítulo 9, versículos 38 a 41. Mas você confirma aí, porque são muitas abreviaturas. Esse aqui é M maiúsculo, C minúsculo, deve ser Marcos, mas você confirma na sua Bíblia, né? Eu posso me atrapalhar aqui porque não dá para ver agora. Então, Marcos 9, 38 a 41. Versículos 31 a 35 do capítulo 11 do livro dos Números, explicando: no processo de libertação, não querer enfrentar as dificuldades e julgar
que a libertação deixou de existir porque não existe ainda abundância de bens, é uma atitude egoísta que acaba destruindo o próprio processo. Aqueles que assim procedem, são excluídos da caminhada. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos seguindo, capítulo 12, explicando o capítulo 12, né? Capítulo 12 do livro dos Números, já na sua segunda parte, né? Sua segunda parte, o povo de Deus em marcha, né? Capítulo 12, livro dos Números, a caminho da terra prometida. Então, o capítulo 12, ele conta com 16 versículos, né? 16 versículos. Vamos para o capítulo 12, contém só um tópico: não trair o projeto inicial. Vamos para as explicações do capítulo 12 do livro dos Números, explicando. Capítulo 12, versículos 1 a 16. Deus revela seu projeto aos profetas, que são homens capazes de ler nos acontecimentos a ação de Deus e que dirigem o povo para a liberdade e a vida. Moisés foi o profeta por excelência que discerniu e manifestou pela palavra e ação esse projeto divino. Por isso, ele se tornou o modelo de toda a atividade profética. Nenhum profeta poderá contradizer a proposta de Deus, manifestada através de Moisés, sob pena de retardar a caminhada do povo para a vida. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Dá tempo, capítulo 13, vamos ver aqui. Capítulo 13 no livro dos Números, na segunda parte, né? Vamos aqui, capítulo 13. No livro dos Números, segunda parte, o povo de Deus em marcha, né? A caminho da terra prometida, livro dos Números. O capítulo 13 conta com 33 versículos. Vamos para as explicações. Um único tópico também: não se acovardar diante da realidade. Então, capítulo 13, versículos 1 a 33. Chega o momento de se alcançar a terra onde corre leite e mel. Versículo 27, né? Então, entre parênteses, isto é, o ideal de todo um projeto de libertação. Aí, a análise da realidade, entre parênteses, exploração do país, vai demonstrar que as coisas não são tão simples como se pode imaginar. Será preciso enfrentar os cananeus que dominam essa terra. Eles são fortes e parecem invencíveis, entre parênteses, gigantes. Cidades grandes e fortificadas. Então, o próprio objetivo a ser alcançado é minimizado ou falsificado. Desprezar e denegrir o ideal é a maneira mais fácil de fugir da luta ou evitar que ela seja desencadeada. Sob a capa desse desprezo e fuga se esconde a covardia. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos hoje as explicações até o capítulo 13 aqui, e nós voltaremos do capítulo 10 ao 13, nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação das explicações do livro dos Números, no seu capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá.